Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao lançamento da primeira edição da revista Parlamento de Itapevi, Democracia e Cidadania. É uma honra contar com os autores aqui presentes para apresentar suas pesquisas. Sinalizo a todos que terão um tempo de 10 minutos para apresentar a pesquisa e no final teremos um tempo para perguntas. Contamos, na questão de acessibilidade, pela Escola do Parlamento, a Câmara Municipal de Itapevi, com o intérprete Wesley Malta. Temos hoje a apresentação de três artigos. Opa, gente, desculpa. Esqueci de deixar o celular no silencioso. Dos 5 artigos que compõem o primeiro volume da revista científica da Escola do Parlamento, temos três autores que vão apresentar a sua pesquisa hoje. Vamos começar as apresentações com os autores Lídia Martins de Almeida, Jadson Nunes e Lídia Caramês, com o artigo Cidadania Comunicativa, um estudo sobre acessibilidade para as pessoas surdas e com deficiência auditiva nas câmaras legislativas das regiões de São Paulo e Sorocaba. Aline, Jadson, parabéns mais uma vez pelo artigo, ele foi muito comentado em nossas redes sociais e principalmente no encaminhamento que a gente fez da versão digital da revista para o nosso mailing. Vocês têm um tempo de 10 minutos. Muito obrigado, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. É só falar que tem um tempo de 10 minutos que já começa a tremer tudo, né? A gente fica nervoso. Estava calminho até agora, mas muito bem. Foi um prazer escrever esse artigo com a Aline, foi o primeiro artigo que eu publiquei junto com ela. Ela já é uma grande referência na área, então, para mim, foi um momento ímpar na minha carreira. Estou muito satisfeito, muito feliz. O nosso artigo, ele começa falando um pouquinho da cidadania comunicativa, né? Não é simplesmente também os conceitos da cidadania, mas ele prioriza a inclusão linguística da pessoa e dá o empoderamento para que a pessoa consiga agir de forma democrática e correr atrás dos seus objetivos. A gente, especificamente, nesse artigo, falou sobre as pessoas surdas, que são uma minoria linguística no nosso país, né? É o país que a maioria fala a língua portuguesa e os surdos falam a língua brasileira de sinais. Mas quem é a pessoa surda? À luz da legislação, surdo é aquela pessoa que tem a perda bilateral acima de 41 decibéis. Ou seja, se a pessoa tiver uma perda unilateral de 100%, legalmente ela não é considerada como uma pessoa surda ou com deficiência auditiva. Para ser considerada a perda tem que ser bilateral. Isso é o que nos diz a legislação. A comunidade surda, ela já tem um outro conceito para quem é surdo e quem não é. E a legislação não deixou de fora esse conceito. Para a comunidade surda, pessoa surda é aquela pessoa que não escuta e se comunica por meio da língua de sinais, que vive da cultura surda, participa na comunidade surda, esses são os surdos. E a pessoa com deficiência auditiva é aquela que, embora não escute, que tenha deficiência, ela não tem contato com surdos, não convive com a comunidade surda, provavelmente não conheça a cultura surda, ela só não escuta. Então, toda essa questão identitária está relacionada aí também com a terminologia e com a definição da surdez. Eu falei um pouquinho dessa questão, o que define quem é o surdo. E quando a gente fala de surdo, a gente fala da língua de sinais, e quando a gente fala de língua, a gente não pode eximar a cultura. Então, língua e cultura é um casamento, está sempre junto. Então, o que de fato assim, é essa cultura surda que a gente... Quem são esses sujeitos que estamos falando, né? Muita gente fala que tudo vira parte isso é cultura surda, os surdos são assim, o surdo é assim. O pessoal fala assim, a fofoca é uma característica da comunidade surda. Na verdade, eu não acho que é falta de educação, não interessa o quê. Que os surdos eles são indiscretos, os surdos perguntam mesmo. Quando a gente tem aula de Libras, quando está começando a conhecer os surdos, geralmente as pessoas dão essas características. Mas por que isso acontece? Por que todos os surdos são assim? Imagina só, quando a gente é criança, a gente tem vontade de perguntar um monte de coisa, quer saber um monte de coisa. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, geralmente os nossos pais nos repreendem. Então eles falam, não é de bom tom falar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de pergunta. Para uma mãe de uma criança surda, que geralmente os surdos nascem em famílias de ouvintes, até essa mãe perceber como é que ela fala, ela deixa a pessoa falar. E um dia os surdos se encontram e acaba convencionando que é uma característica dos surdos. Muitas coisas são,
por exemplo, a visualidade. O surdo enxerga de forma visual e espacial, tem a visão periférica melhor. Isso é verdade. Os surdos são muito mais atentos. Como nós temos os 5 sentidos aguçados, todos funcionam bem. Como o surdo ele é privado de um, acaba aguçando muito mais o outro. Então, isso acaba sendo, sim, uma das características da cultura surda e da comunidade surda. Estou falando muito rápido? Não? Tá tranquilo? Tá bom, então, que eu fico sempre acelerado. E a comunidade surda, né? O pessoal fala assim, o que é a comunidade surda? Existe divergência, inclusive, nesse conceito de comunidade. Quando a gente fala de comunidade indígena, é aceito por todos. Por quê? O que caracteriza? Os índios, eles moram em ocas, eles têm um território para eles. Eles estão localizados em um determinado lugar. Já os surdos, no Brasil, no censo de 2010, existiam 6 milhões de surdos. É uma população significativa, porém estão espalhadas por aí, não tem um território. Mas são sujeitos que padecem, que lutam que buscam por objetivos iguais. E essa questão da comunidade, como que teve isso? De 1880 a 1980, a língua de sinais ela foi proibida no mundo inteiro. Então, os surdos começaram a se reunir, primeiro, em casas de surdos, para poder continuar se comunicando. Depois, as casas começaram a ficar pequenas, marcaram pontos de encontros, e aí depois começaram a se organizar politicamente, civilmente, criando as associações, as federações e tal. Então, essa questão da comunidade é muito forte, porque ela lembra um período que foi muito marcante para os surdos. Esses 100 anos que a língua de sinais ela foi proibida. E só sobreviveu graças a esses surdos que continuaram se encontrando. No artigo, a gente fala também um pouquinho sobre o tradutor e intérprete de Libras. É uma profissão nova, né? Ela foi regulamentada pela lei em 2010. Até então, não era formalizado ainda. Há 30, 40 anos atrás, quem queria trabalhar como intérprete tinha que ir para o Sul, para o Paraná, para Santa Catarina, para fazer um curso de Libras, mas não era para trabalhar como intérprete, era para ajudar um surdo que frequentava a igreja, para ajudar um surdo que era vizinho. Nunca foi visto como uma profissão, era mais tido como uma benevolência. Após a Lei 10.436 de 2002, que reconheceu a Libras como língua oficial da comunidade surda, foi vista a necessidade de formalizar a profissão do tradutor e intérprete de Libras. E aí teve a Lei 10.436, regulamentada pelo Decreto 5626 de 2005. E esse decreto, ele norteou caminhos tanto para a formação do instrutor de Libras, quanto caminhos para a formação do tradutor e intérprete de Libras. Como que funciona essa formação hoje para o intérprete de Libras? Existe um curso específico de graduação, bacharelado em tradução e interpretação, ou a pessoa que tem a pretensão em atuar nessa área, ela tem que fazer qualquer curso superior com a pós-graduação em tradução e interpretação Libras português. Eu acho que eu fiz um resumão de tudo da nossa introdução. E a nossa pesquisa, ela foi uma pesquisa quantitativa. Nós analisamos 61 câmaras municipais das regiões metropolitanas de São Paulo e de Sorocaba. A pesquisa foi realizada no mês de dezembro de 2019. Nós ligamos para todas as câmaras e fizemos 3 perguntas. Se a Câmara oferecia acessibilidade para surdos, se a Câmara tinha um intérprete de Libras durante as sessões e se a Câmara dispunha de intérprete de Libras em período integral. Das 61 câmaras que compõem a região metropolitana de São Paulo e Sorocaba, 14 não atenderam as nossas ligações. Dessas 14, 4 na região metropolitana de São Paulo e 10 na região metropolitana de Sorocaba. O telefone não funcionava, não conseguimos contato com ninguém nessas 14. Dessas 47 que responderam à nossa pesquisa, na região metropolitana, 6 câmaras apenas, nas 2 regiões, dispunham de acessibilidade para surdos, e 41 não. Já as sessões, essa mesma quantidade era para as sessões que tinham intérprete de Libras. 6 tinham e 41 não. Agora, nas 2 regiões,
apenas 2 câmaras possuem intérpretes em tempo integral, que é a Câmara de Itapevi e a Câmara de São Paulo. Tirando essas 2, os intérpretes só atendem durante as sessões, audiências públicas, os eventos que têm veiculação que tem transmissão ao vivo. Na região metropolitana de São Paulo, 4 câmaras dispõem de acessibilidade e 31 não. 5 câmaras têm intérprete durante as sessões e 30 não. E apenas 2, como eu disse, as 2 câmaras estão localizadas na cidade de São Paulo e 33 não. E já na região de Sorocaba, apenas 1 câmara dispõe de acessibilidade para pessoas surdas e 11 não. E nenhuma dessas na região de Sorocaba disponibilizava o intérprete em período integral. Eu acho que eu falei bastante, Aline. Você dá uma contemplada aí, me ajuda aí. Aline, vocês têm 1 minuto. Posso, com um acordo todos, a gente conceder mais 2 minutos para a Aline poder... Então, Aline. Obrigada. Primeiro, queria agradecer, desejando a todos aqui uma ótima noite, do prazer de ter escrito esse artigo com esse grande amigo que é o Jadson, parceiro aí de trabalho, de vida, de amizade, de estudos aí e de análises de todos os dados. Então, minha gratidão também por todos estes momentos. Então, dentre todos os dados que o Jadson até apresentou do nosso artigo, nós fomos vendo sobre aqui, eu vou apontar mesmo os resultados da nossa pesquisa, né? Então, o que nós podemos considerar exatamente? Que a Libras, dentre toda essa trajetória histórica e dos sujeitos surdos, nós precisamos estudar, de fato, a trajetória de todos esses sujeitos que foram marcados por exclusões em vários meios, e principalmente um dos acessos principais, que é a comunicação, que enquanto seres humanos, para sermos seres humanos, para nos constituirmos em conformidade a esse processo, a comunicação destes meios. Então, por meio do nosso artigo, nós conseguimos constatar que mesmo a Libra já devendo se fazer presente em vários ambientes, inclusive nos espaços públicos, ainda falta muito acesso da comunicacional para todos os sujeitos. E é a necessidade dessa revisitação e dessa revisão, de fato, para atendimento a todos os públicos. Então, Libras não deveria surgir apenas porque eu vou atender uma pessoa surda, mas esse espaço ele já deve estar previsto como as próprias legislações da acessibilidade, hoje que nós falamos do desenho universal, e também da inclusão. Todos esses meios deveriam estar, de fato, disponíveis a qualquer momento. Então, nos chama muito a atenção quando apenas a Prefeitura de São Paulo e Itapevi, na Câmara, nós temos intérpretes. Fora os atendimentos que nós não tivemos, fora as respostas. Então, assim, há necessidade, de fato, de discutirmos e trazermos à tona, né, em todos os espaços públicos e também particulares, a inclusão. Essa que todos nós devemos fazer parte. Então, aqui para finalizar e amarrar aqui nosso artigo em conformidade, o tempo previsto, de 1 minutinho, peguei 2 minutinhos e meio, e aí a gente fica aberto às questões para estar discutindo, e esses dados que foram particularmente tão ricos e que dá outras margens para a gente pensar. São Paulo, que é considerado o maior estado do Brasil em termos de economia, tecnológicos, políticos, como será, né, de potência, como será que estão as outras câmaras do nosso país? Então, aqui foi um pequeno passo nosso para a propensão de outras pesquisas também, para repensar todos esses espaços. Então, muito obrigada, gente, e depois a gente abre aqui para as perguntas. E nós, na Escola do Parlamento, que agradecemos a colaboração com o artigo de vocês, e confesso que é um artigo que surpreendeu todo mundo, principalmente com a amostra de dados que vocês trouxeram ao analisar a Grande São Paulo e a região metropolitana de Sorocaba e identificar essa necessidade, né? Principalmente uma necessidade comunicacional e principalmente de interação do Poder Legislativo com o público. Parabéns mais uma vez. E no final a gente volta com os questionamentos. Agora eu convido o autor, Moacir Martins da Silva, professor Moacir, que é autor do artigo O Parecer Prévio,
como instrumento de publicidade das contas públicas. Moacir, eu faço um breve comentário no seu artigo, que 3 amigos que eu encaminhei, que também se interessam muito pelo Tribunal de Contas aqui na região do ABC, que também são mestrando na Metodista, se interessaram muito, porque eles também pesquisam o Tribunal de Contas. Já antecipo meus parabéns pelo seu artigo e você tem seu tempo de 10 minutos para apresentá-lo. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a Câmara Municipal de Itapevi pela iniciativa. Eu entendo que essas revistas criadas pelas escolas, elas propiciam uma grande discussão, e não só o funcionário público, mas também a sociedade tem muito a beber desse conhecimento produzido aí pelos especialistas, né? Eu escolhi escrever sobre esse tema do parecer prévio, porque eu sou auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo já há mais de 20 anos. Eu também atuo no Instituto Brasileiro de Contas Públicas como pesquisador em contas públicas, né? E, de acordo com a sistemática prevista na Constituição Federal, nós temos 2 tipos de prestação de contas. Nós temos as contas prestadas pelo ordenador de despesa, que elas são julgadas em caráter definitivo no âmbito administrativo do Tribunal de Contas, e, por outro lado, nós temos as contas prestadas pelos chefes de poder executivo, né? No caso, o prefeito, o governador, o presidente da República. Eu restringi a minha pesquisa mais aos prefeitos municipais, mas lembrando, né, ressaltando que esses pareceres prévios que representam a apreciação do Tribunal de Contas perante essas contas, esses pareceres não representam julgamento. De fato, quem julga em caráter definitivo é o controlador externo, né, que no caso do município é representado pela Câmara Municipal. Ocorre que esse julgamento, muitas vezes, ele é tardio, e a população, o resultado desse julgamento, ele chega muito tarde à sociedade. E eu entendo que o parecer elaborado pelo Tribunal de Contas, ele é revestido de um conteúdo técnico de grande valor para conhecimento do cidadão. E como nós estamos falando numa revista de democracia e cidadania, eu entendo que esse parecer prévio ele deveria chegar às mãos do cidadão eleitor para tomar ciência dos resultados apurados pelo Tribunal de Contas, porque esses resultados eles vão informar a questão da gestão financeira, orçamentária, patrimonial do município e oferecer um diagnóstico no âmbito técnico da administração, ou seja, ele oferece para o cidadão como foi aquela gestão naquele período. E esse relatório, esse parecer, ele é encaminhado para a Câmara Municipal e fica lá aguardando, às vezes, anos e anos para ser julgado. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente ou felizmente, o Supremo Tribunal Federal disse que só vale o parecer prévio depois de apreciado do âmbito da Casa Legislativa. Só assim ele vai ter o seu julgamento e, para efeito de inelegibilidade do prefeito, só a partir de então é que poderá acarretar algum problema com a justiça eleitoral. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, nós temos 33 tribunais de contas no país, sendo que 29 deles atuam diretamente com contas municipais. Aí eu procurei identificar todos os sites e entender a facilidade de acesso a cada parecer prévio, como cidadão. Entendeu? Eu procurei em cada estado, em cada tribunal, procurei entrar no site, identificar e percebi que alguns tribunais, né, como resultado da pesquisa, existem 9 tribunais de contas, que eu não vou mencionar aqui, está lá no artigo. Tem 9 tribunais de contas que o acesso ao parecer ele é muito difícil, é quase impossível você chegar nessa informação. Eu, como auditor, que tem uma certa habilidade já para buscar informação. Imaginem o cidadão comum que tem toda essa dificuldade de buscar informação. Tá? Então, eu, como auditor, tive muita dificuldade nesses 9 tribunais,
Percebi que os tribunais da região norte eles têm um pouquinho mais de dificuldade no acesso à informação, mas também eu tenho a ressaltar que a pesquisa já foi feita há algum tempo, pode ser que melhorias foram implementadas também, né? E eu estaria sendo de forma tecendo críticas de forma injusta, mas de qualquer forma eu quero reverter essas críticas para o lado positivo, não é? E ressaltar que colocar essas informações à disposição do cidadão eleitor é fundamental para a gente reforçar os mecanismos de democracia e cidadania no nosso país. Eu percebi também que nas regiões sul e centro-oeste existe uma divulgação melhor das informações, ou seja, o acesso aos relatórios, aos pareceres, ele é feito de forma mais acessível, e lembrando que cada tribunal que dificulta a informação, isso reflete em vários municípios, porque nós temos um Tribunal de Contas de Estado, por exemplo, de São Paulo, que analisa as contas de 643 municípios, porque um município é fiscalizado pelo TCM de São Paulo. Então, se ali tem uma dificuldade de acesso à informação, nós temos 643 municípios no estado de São Paulo, apenas como exemplo. Imagine multiplicado pela população que tem o prejuízo da informação, né? Da informação das contas ali prestadas pelo prefeito. Então, esse trabalho eu fiz justamente para ressaltar a importância do parecer prévio como instrumento de publicidade e cidadania, não é? E gostaria, e vou sempre que possível ressaltar esse trabalho justamente para alertar que o cidadão precisa conhecer esse trabalho do Tribunal de Contas, precisa conhecer o parecer prévio para poder votar melhor nas eleições e escolher melhor o seu representante, porque o parecer ele mostra exatamente a gestão, é uma fotografia da gestão, porque depois que esse documento vai para a Câmara Municipal, ele recebe um tratamento político e não mais um tratamento técnico como é feito pelo Tribunal de Contas, tá? Eu espero aí ter conseguido passar as informações e fico à disposição no final aí para responder eventuais dúvidas, e muito obrigado pelo espaço, pela atenção. Moacir, nós da Escola do Parlamento que agradecemos, e principalmente a Câmara Municipal de Itapevi. Ainda sobrou 3 minutos do seu tempo. Poxa, eu fui rápido então, hein? Eu fui rápido então. Você foi rápido e cirúrgico. Eu fui rápido para não ultrapassar o tempo e não prejudicar os demais colegas, né? Mas então, apenas complementando, a gente percebe que o cidadão comum muitas vezes não sabe da atuação que tem o Tribunal de Contas, né, perante o exame, né, do controle externo das contas públicas, e muito menos sabe que o Tribunal de Contas faz uma avaliação técnica das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. E muitas pessoas também acham que o tribunal julga as contas do prefeito, que não é verdade, julga as contas do governador, do presidente, que não é verdade, porque, na verdade, o Tribunal de Contas ele faz uma apreciação técnica dessas contas, ele avalia a questão dos gastos com o pessoal, cumprimento de gastos com a saúde, com a educação, dívida pública, se ao final, naquele período, porque o período é do ano civil, se naquele período houve um déficit, se o gestor cuidou bem das finanças, se não entregou a prefeitura com dívida para o próximo gestor. Então, tudo isso, de forma técnica, é colocado nesse documento que se chama, de acordo com a Constituição Federal, como parecer prévio, tem nome e sobrenome, é parecer prévio, e esse parecer prévio é enviado para a cidade, para a Câmara Municipal da cidade que foi feito o trabalho, e lá fica à disposição da Câmara Municipal, e ali sim é feito um julgamento político por representantes da sociedade. E, evidentemente, que se os representantes ali tiverem uma conivência, um alinhamento político com o prefeito, dificilmente esse prefeito terá contas reprovadas ou criticadas por parte dos parlamentares. Por isso que eu reforço que o parecer prévio deveria ser um documento colocado à disposição do cidadão para orientar o cidadão no momento de votar e escolher os seus representantes, e não o momento de julgamento, que é uma outra
outra questão, é uma questão jurídica que tem reflexo na justiça eleitoral e que não representa o compromisso técnico com a avaliação das contas públicas. Foi nesse enfoque que eu fiz a pesquisa, né, e que eu espero que essa pesquisa tenha alguma validade aí e que seja útil aí para continuidade e demais trabalhos aí. Tá certo? Muito obrigado. Bom, assim, eu que agradeço mais uma vez e tenho certeza, os 3 mestrandos que eu passei o seu artigo, que pesquisam exatamente a ação de tribunais de contas, eles acharam interessantíssimos, que traz dados que eles estão pesquisando e dados que eles não conheciam. Parabéns mais uma vez pela pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agora eu convido as autoras Tatiana Chicarino, Marcela Pinheiro e Rosemary Segurado para falar da pesquisa delas, Folha de São Paulo em um país polarizado, sobre as greves na educação, 2014 e 2015. Professora Tatiana Chicarino e Marcela, vocês têm um tempo de 10 minutos para apresentar a pesquisa de vocês. Estou colocando aqui o cronômetro também, para não passar muito tempo. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Um agradecimento especial ao Marcelo e ao Jadson, em nome, né, estão aqui representando toda a Câmara de Itapevi e especialmente a Escola do Parlamento, que eu tenho grandes amigos e parceiros de trabalho, né, neste lugar em que a gente já desenvolveu tantas coisas bacanas, né. Então, antes de falar, a gente dividiu, vou falar primeiro eu, depois a Marcela, né. Eu sou cientista política e professora da pós-graduação na FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e desenvolvo pesquisas nessa área de comunicação política. E eu fui professora da Marcela, né? E aí, esse trabalho, esse artigo, ele é o resultado do TCC dela, né? Então, trabalho de conclusão de curso, é importante enfatizar isso, porque tem um aspecto, né, do trabalho coletivo que a ciência faz, né? Então, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, é muito importante ressaltar isso, né? Que o desenvolvimento científico, a elaboração de conhecimento, de interpretações acerca do mundo, acerca, né, da comunidade política que nós vivemos, ela é extremamente importante e ela não é feita de forma isolada, né? Ela é um processo de construção mesmo, né? Então, feito isso, né, passo, então, agradecendo também a professora Rosemary Segurado, que não pôde estar presente, mas estamos aqui nós duas representando ela também. Bom, então, o que é o objetivo, né, do artigo, e a gente foi elaborando isso ao longo do tempo até, né, integrar essa primeira edição aqui da revista do Parlamento de Itapevi, então também nos sentimos muito honrados. A gente buscou, né, identificar se havia alguma diferença do tratamento discursivo da São Paulo, que é um jornal bastante importante aqui, né, no estado de São Paulo. Então, se houve essa produção discursiva de forma diferenciada nas duas greves, né? Então, uma das greves, ela foi na gestão do Fernando Haddad, do PT, e acerca de uma greve municipal, né, de professores no âmbito municipal. E a outra, em 2015, já referente à gestão do Haddad, porque a gente está falando, portanto, de uma greve de professores no nível estadual. Então, pronto, há uma diferença, né, de produção discursiva em relação a essas duas greves em um período tão curto de tempo. É importante também falar que a gente está, né, com essa coisa da polarização há tanto tempo, o Brasil está vivendo um país polarizado, e também dizer que polarização que é essa, né? Ela tem a ver com um contexto histórico específico, mas não apenas, né? A gente viveu de 1994 até 2016 o que a gente chama de duopólio, né, entre dois partidos políticos, que é o PSDB e o PT no âmbito nacional, né? Então, disputando a presidência da República. Então, também essa é uma outra motivação, né, que nos levou a tentar sistematizar essa produção discursiva da Folha de São Paulo. Então, se havia uma produção, portanto, discursiva diferenciada em relação às greves e em relação aos próprios partidos, né? E os líderes que estavam nessa gestão, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Então, essa foi a proposição inicial.
A gente tinha uma hipótese explicativa central, né, então uma hipótese argumentativa, de que essa produção estaria articulada à conjuntura política, ao contexto político daquela época, né? E que contexto que é esse? A gente está falando de 2014, 2015. 2014, uma eleição bastante difícil que nós vivemos, né? Então, uma eleição que já dizíamos naquela época polarizada, e na esteira das jornadas de junho de 2013. E aí, no debate, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é esse caldeirão também, né? Um caldeirão aí, né, de efervescência social, efervescência política, e isso também vai aparecer nos discursos, né, deste jornal. Bom, também estamos falando de um posicionamento político ideológico, uma disputa por hegemonia, e aí o que a gente entende por hegemonia é, né, a formação desses consensos, né, desses entendimentos acerca de um determinado contexto. Bom, e aí, como é que essa pesquisa foi operacionalizada? Nós utilizamos 2 grandes conceitos da comunicação política, e aí no debate a gente desenvolve melhor se for o caso. Um deles é o agendamento, então quais são os temas que serão tratados naquele momento? Então, por exemplo, vai se tratar greve como? Meu símbolo já foi, né? Vão se tratar greve como? Né? Qual que é o tema que será colocado em debate? E como que isso será posto em debate? Então, qual que é o enquadramento? Qual que é a interpretação geral que o jornal vai dar a este tema greve? Bom, além disso, a gente trabalhou com um conceito chamado paralelismo político, e aí as referências estão todas no artigo, que é quando há uma similitude, uma aproximação entre o campo da mídia, a produção da mídia, e o campo político, a produção política. E nós vimos isso, a Marcela vai falar mais, sobre os dados, quando, na produção, né, na abordagem em relação a cada uma delas. E, por fim, né, para finalizar aqui a minha parte, nós observamos a emergência de um pacote interpretativo que a Marcela vai explicar um pouco melhor, mas conceitualmente, o que é esse pacote interpretativo? É a matriz de assinatura, né, qual que é o enquadramento geral, embora haja controvérsias na produção discursiva, qual que é o cerne do discurso, né? E aí, não passei muito aqui, Marcela, contigo. Oi, gente, obrigada pelo convite, estou honrada de participar, agradecer a Tati por ter sido minha coordenadora, me ajudado bastante aí na produção do meu artigo de conclusão de curso. Como a Tati falou, então a gente analisou os conteúdos, né, das matérias publicadas na Folha de São Paulo sobre as 2 greves, né, tanto de 2014 quanto 2015. E esse conceito de agendamento, de mídia e de enquadramento, onde a gente foi identificar, né, quais que eram as questões do discurso, ou se haviam realmente se eles eram diferenciados. E pelo que a gente estudou e analisou, sim, eles foram diferenciados, sim, e estavam muito em linha por conta, como a Tati falou, da questão do cenário político, enfim, daquele caldeirão, de tudo que estava rolando nos 2 anos, né? Então, assim, em 2014, a gente foi a greve da prefeitura, né, de São Paulo, do governo do Haddad. Então, a Folha, foram 42 dias mais ou menos de paralisação, e a Folha ela deu uma cobertura pequena, na verdade, foram 18 matérias, e ela dividiu essas matérias em 2 editorias, que é a editoria Cotidiano, que costuma falar sobre esses assuntos do dia a dia de São Paulo, mas também a de Poder, que é aí que é importante a gente prestar atenção, porque essa editoria não é uma editoria que o jornal costuma abordar questões relacionadas ao dia a dia da cidade, enfim, como greve, né? É mais relacionada à política. E foram 8 matérias do Cotidiano e 10 no Poder. E o caderno Poder, ele estava super dividido ali em matérias todas relacionadas, chamava Copa Como Ela É. Então, todas as matérias relacionadas à manifestação, problemas, greves, enfim, que não relacionadas a São Paulo, a outros estados, estavam todas inseridas ali naquele caderno. Já a do governo de 2015, na verdade, que é do governo do estado de São Paulo, foram 92 dias de greve e foram 33 matérias publicadas. E todas as matérias publicadas a editoria que costuma ser mesmo, que é o Cotidiano.
e deram diferentes não contextos, mas eles abordaram de maneiras diferentes. Então, tiveram matérias maiores, tiveram matérias com chamada de capa do caderno, teve até um artigo de opinião também, um editorial, ou seja, o jornal se posicionou referente a esse tema. E foi muito, enfim, vou agora já falar mais ou menos da conclusão, né? Então, em ambas as greves, houve um pacote, né, interpretativo da Folha de São Paulo, que nas duas foram deslegitimar, desqualificar e também dar uma abordagem negativa. Essa questão de deslegitimar e desqualificar, a gente está falando principalmente em quem está na luta, que são os docentes ali, né? E o tratamento, né, que eles deram, o jornal é muito nítido que tem todo a ver, na verdade, com a política, a ideologia e o editorial do veículo. Então, o enquadramento e o agendamento tem total relação com o que o jornal pensa e como ele quer focar aquela informação, porque, na verdade, é o jornal que decide quais são os temas que o leitor considerar importante. Então, isso é importante e chama atenção por isso. Então, ele dá esse direcionamento. Então, o agendamento em 2014, que era da Prefeitura do Estado de São Paulo, PT, Fernando Haddad, foi baixíssimo. Eles deram pouca relevância ao tema, um aprofundamento quase que nulo, vamos dizer assim, né? Então, e também ele não deu voz para nenhum dos atores envolvidos, nem os professores, nem a prefeitura. Já em 2015 foi super intenso, né? Eles deram muito espaço, foi um espaço amplo, foram publicadas semanalmente ou diariamente, dependendo do que estava acontecendo. O enquadramento, diferenciar, né, os dois, é porque em 2014 a cobertura foi muito pulverizada e ela não foi focada na greve em si. Eles acabavam falando da greve dentro de matérias sobre outros assuntos e a maioria lá na editoria Poder. Então, quando você fala a Copa como ela que o país estava com uma insatisfação, todo mundo reclamando da Dilma, que era então presidente do país, e aí você fala de tudo que estava acontecendo no país, que seja greve em São Paulo, Rio de Janeiro, que seja tudo numa matéria só e de uma editoria que o leitor já identificou que é para falar sobre as questões do governo federal, então há uma confusão de interpretação. Parecia que tudo que estava acontecendo no país estava relacionado ao governo federal. E isso pode ter impulsionado, enfim, as pessoas identificarem, né, faz uma construção lá simbólica da realidade que o país está um caos e que a responsabilidade é do governo federal, né? E eu acho que, acho não, né? No estudo, assim, isso poderia mudar, na verdade, a identificação disso poderia mudar se o jornal tivesse colocado as informações sobre a greve de São Paulo somente na editoria Cotidiano, que é onde eles costumam abordar. Então, eles tinham a opção mas eles optaram por dividir e dar abordagens diferentes. Já em 2015, a gente vê que a realidade construída pelo jornal, ela está muito próxima e se assemelha, né, à posição política do então governador do Geraldo Alckmin. E, diferente em 2014, eles deram voz a um dos atores, e não foi o ator professor / sindicato, que é o que representa, né, os docentes. Eles deram muito espaço para o próprio governador, para o secretário de educação, enfim, então acabou dando uma interpretação assim de hegemonia ali, né? Que você está dando voz ao poder, então você já direciona como o leitor pode identificar aquilo, né? Então, para finalizar assim, a mídia nem sempre ela consegue, né? Dizer para as pessoas o que elas devem pensar, mas ela é bem eficiente em determinar para as pessoas o que elas devem pensar, né? Então, às vezes eu não consigo forçar ali um tema, mas eu posso direcionar para fazer com que as pessoas pensem daquela maneira que eu construí a narrativa, né? E está totalmente relacionada a concepções ideológicas, enfim, de poder, hegemonia. Então, essa questão de que a mídia ela é imparcial,
a gente identifica que não necessariamente, não precisa ser, não é tão direta, mas estudando e tendo esse olhar assim mais clínico, você percebe que não é. E é isso. Agradeço, gente. Marcela, professora Tatiana, parabéns pela pesquisa. Sou suspeito para falar, pelo fato de ser jornalista, de entender um pouco de como funciona essa cobertura midiática. Eu quero abrir para vocês para perguntas. Na leitura dos artigos, eu pensei em 3 perguntas que não é por falta, mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a essas 3 perguntas, mas eu vou deixar aberto primeiro para vocês, se a Aline tem alguma pergunta, algum questionamento para o Moacir, Tatiana, Marcela, deixar aberto para vocês primeiro, e no final eu apresento os 3 questionamentos, que é um pouco mais de curiosidade sobre o artigo de vocês. Eu não sei onde está a mãozinha, eu posso, né? Bom, eu tenho algumas questões que a leitura do texto Moacir, da Aline e do Jadson me suscitou, e também a partir da apresentação. Primeiro, Aline e Jadson, vocês vão continuar, né? Porque no Brasil são 5.570 municípios, é uma pesquisa extensa, mas, enfim, seria muito interessante ter esse mapeamento, né? Para a gente perceber as diferenças regionais. Então, essa é uma pergunta. E como é importante trabalhos assim, né? Porque a gente está falando de uma população, né, que habita uma determinada comunidade política, é bastante diversa e precisa ser, né, essa diversidade ela tem que aparecer, né, na gestão política. Então, realmente muito interessante se vocês também têm trabalhado um pouco mais isso, né, de como essa relação de representantes e representados, né, dentro dessa diversidade, o que vocês entendem, né, a partir disso. E para o Moacir também, sim, muito legal, né, encontrar isso, né, essa sistematização de como é difícil obter essas informações. Se é difícil para você, que é especialista, imagina para nós, né? Então, como que elucidar isso, trazer isso à tona é muito importante, né? É função do poder público dar transparência às suas informações, né? Então, isso é realmente muito importante. A gente tem o primeiro nível de transparência, quando a gente pensa no governo, é divulgar as informações. Só que a gente tem um segundo nível, né? Além de divulgar as informações, essas informações são claras. E aí, essa pergunta que eu faço para você, fala assim, o parecer, né, esse parecer prévio, ele tem que estar divulgado lá, tem que estar disponibilizado para a população, para a Câmara e para a população. Mas se eu for ler como leiga, eu consigo interpretar essas questões, né, eu como cidadã, eu consigo realmente compreender o que é esse parecer, ou eu vou precisar de um tradutor, né, um tradutor no sentido, né, explicar o que está contido nesse parecer. Então, é isso. Posso responder? Então, é o seguinte, o relatório em si do tribunal, ele não é incompreensível, dá para você entender, porque, é claro, tem a questão da terminologia técnica voltada para a contabilidade pública, voltada para a administração pública, mas tem muitas informações ali que é acessível, sim, ao cidadão comum, ou seja, que o município não aplicou o mínimo necessário em educação, que o município gastou a mais com folha de pagamento, né, que a dívida pública não foi paga, que os precatórios judiciais ficaram pendentes no período, que o município se endividou mais do que poderia. Enfim, as informações ali, elas são de certa forma, claras para o cidadão comum. É possível, sim. O problema é chegar no documento, não é? Porque, pela pesquisa que eu fiz, o difícil é você encontrar o documento. E tem mais um detalhe também, que eu não deixei assim tão direto no meu artigo, é o seguinte: não existe no país uma padronização em termos desses pareceres. Se você
ler um parecer de prefeitura do tribunal que faz lá no norte, do centro-oeste, do sul, aqui de São Paulo, você vai perceber que os critérios de análise eles são absolutamente diferentes. Então, como é que você conclui que a conta que foi aprovada lá e a que foi aprovada aqui obedeceram a critérios com pesos semelhantes, ou a conta que foi reprovada lá e aprovada aqui, se elas guardam os mesmos pesos? Então, eu não cheguei nesse nível de análise, nesse aprofundamento que seria necessário, porque o objeto da minha pesquisa foi saber se o cidadão tinha acesso a esse documento tão importante que é o diagnóstico realizado pelo Tribunal de Contas. Mas, por trás disso, tem a questão da padronização e dos pesos em relação às irregularidades. Mas se você tiver acesso a um relatório, a um parecer prévio, seguramente, como cidadão, você tem condições de fazer uma mínima apreciação daquela gestão daquele ano do prefeito. Uma mínima apreciação, seguramente é possível ter, sim. Tá? Espero ter respondido, professora. Sim, aí você vai ficar com a tarefa de fazer mais estudos assim, né? Muito bom. Eu já pedi lá na escola de contas do TCM, eu trabalhei muito tempo lá no curso de pós-graduação, como professor, como diretor, mas mais como professor, que é o que eu mais gostava de fazer, e a gente tinha lá os grupos de TCCs, e muitos grupos eu pedia para fazer esse tipo de análise, identificar a padronização de relatórios de contas no país, né? E a gente percebe que, infelizmente, os tribunais de contas, como eles têm autonomia e independência de acordo com o modelo constitucional, não há uma hierarquia entre eles. Então, eles são considerados ilhas dentro do ordenamento jurídico. E, sendo ilhas técnicas, eles possuem os seus procedimentos de acordo com o ordenamento jurídico do Estado, do município, e nós não temos também um Código Nacional de Contas Públicas, um processo de contas públicas no país para uniformizar esses procedimentos. O Conselho de Gestão Fiscal, que está no corpo da Lei de Responsabilidade Fiscal desde 2000, até hoje não foi criado para padronizar a consolidação de contas públicas. Então, nós temos diversos problemas ainda na administração pública que dificultam a padronização e uma correta análise dessas contas, por parte dos tribunais e principalmente por parte do cidadão comum, que já com toda a dificuldade que a pessoa tem, né? É isso. Aproveitando também, em nome do nosso trio, né, seguindo aí a pergunta, Tati, principalmente sobre representação e representatividade, nos aguça muito e vamos dar continuidade à pesquisa, principalmente porque o próprio público surdo tem a diversidade dentro dessa própria população. Então, nós temos os surdos oralizados, os surdos que fazem uso da língua de sinais, até como o Jadson apresentou, né, em nome aqui do nosso trio, nós temos essa diversidade. Então, como que a gente também tem essa curiosidade em saber como que essa diversidade está tendo acesso a toda essa informação? E como que o poder público, né, em termos de representação e representatividade, estão lidando? Como a gente até falou na nossa apresentação, né, nós demos os primeiros passos, mas a gente sabe que é uma longa trajetória de análise, de estudo, porque envolvem essas outras questões também. É o trabalho mesmo de diversidade, representação, representatividade, e como que os poderes públicos, né, municipais estão verificando e vivenciando todas essas legislações na prática. Jadson, Moacir, algum questionamento? Aline? Perfeito. Então, deixa eu só apresentar minhas 3 curiosidades. O Moacir aproveitou e já respondeu parte dela. A Tatiana já... Eu acho que, por sinergia, ela já perguntou parte do que eu queria saber em relação à curiosidade do trabalho do Moacir. E também incentivo. Continue esse trabalho, porque eu falo agora como jornalista, ele é principalmente importante para nós, da imprensa, entendemos um pouco mais o trabalho dos tribunais de contas, principalmente para noticiar.
Aí, nesse ponto, eu te pergunto, emendando um pouquinho o que a Tati perguntou para você, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral que se aproxima do cidadão no município. A gente tem o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Judiciário que se aproxima de alguma forma, mas a gente não vê uma ação dos tribunais para mostrar exatamente quem eles são, o que fazem, por que fazem, como fazem, principalmente como você, cidadão, pode fiscalizar as contas que nós fiscalizamos. Aí entra essa questão desse letramento político que a Tati falou um pouco. Existe alguma ação desses tribunais para deixar todo esse material de fato acessível de verdade, mas não naquela acessível para o conhecimento mesmo do cidadão? Porque você pontuou muito bem no seu artigo, ali tem informação preciosa para o cidadão decidir o futuro político do seu município. Aí eu pego a aula da Tatiana, do Dantas e outros professores da FESP que falam, é onde a vida na cidade acontece, o cidadão está ali no município. E são informações preciosas, mas se a gente for pegar, parte da população não deve conhecer a importância de um tribunal de contas, e principalmente a existência dele, que a comunicação parece ficar mais restrita ao poder executivo ou ao legislativo. De fato, os tribunais de contas sempre foram órgãos muito fechados, não é? Que eu até faço uma analogia lá com o Congresso Nacional, né? Sempre com a caixinha voltada para baixo, fechado. Mas da década de 2000 para frente, os tribunais de contas começaram a criar suas escolas de contas, a exemplo do legislativo, que começaram também a criar suas escolas, né, legislativas. Então, hoje, fazendo uma analogia com o Congresso Nacional, o tribunal é a caixinha virada para baixo, enquanto que a escola é a caixinha virada para a sociedade. E as escolas de contas, elas representam a janela do tribunal para a sociedade. Os tribunais de contas passaram a trazer do Tribunal de Contas por meio das escolas de contas, por meio dos programas de visitação, por meio dos cursos que sempre acessíveis ao cidadão comum, e com isso as pessoas passaram a conhecer o Tribunal de Contas, porque até 2000, por exemplo, você fazia uma pesquisa na rua e ninguém conhecia Tribunal de Contas, não sabia porque servia. E se você não sabe da existência do órgão, não sabe da utilidade, o primeiro pensamento que vem é para você fechar o órgão. É um gasto desnecessário, não produz nada, não tem retorno algum. E quando você começa a mostrar para a sociedade qual é a competência legal da instituição e o que ela traz de benefício, a instituição começa a defender, você começa a criar um grupo de pessoas que defende a manutenção das instituições públicas, porque muita gente defende o fechamento porque não conhece a atuação, não conhece a atuação dos poderes e dos órgãos que compõem a administração pública. E eu acho que esse é um papel fundamental que tem as escolas de governo, as escolas de contas, as escolas do legislativo, enfim, compartilhar esse conhecimento com a sociedade e fazer com que a sociedade conheça do trabalho, da competência, né, do trabalho que é realizado pelos órgãos públicos para que defenda as instituições. Senão nós vamos, num curto espaço de tempo, nós seremos extintos por falta de mostrar para a sociedade a missão, né, a real missão para a qual nós fomos criados. Eu acho que é um trabalho fundamental das escolas de governo e das escolas que foram criadas a partir da Constituição de 88. Moacir, obrigado pela resposta. Ela complementou muito, principalmente essa necessidade dessa interação entre tribunais e sociedade. Jadson e Aline, reforço o que a Tatiana falou, são mais de 5.600 municípios, vocês devem seguir com essa pesquisa de vocês. E com base no artigo de vocês, faço uma pergunta curiosa. A gente tem um idioma oficial, que é o nosso português, e a gente tem o idioma reconhecido pela lei, que é a Libras. A falta de um ensinamento de Libras, igual a gente tem do ensinamento da língua portuguesa, de algum modo dificulta essa acessibilidade do cidadão que tem a deficiência auditiva ao poder público, à vida cotidiana? Eu pergunto isso porque ontem, no congresso da Metodista, por exemplo, no painel foi muito debatido isso, essa ausência do ensinamento da Libras, que é um idioma oficial, reconhecido no território nacional brasileiro,
que acaba dificultando essa comunicação. A gente tem o Wesley aqui fazendo a interpretação, mas com exceção de Jadson e Aline, que tem a vivência diária da Libras, acredito que eu, Moacir, a Marcela e a Tatiana ficamos um pouco perdidos com cada sinal que o Wesley acaba fazendo aqui. Falta essa inserção da educação de Libras nas escolas, independente se a pessoa tenha deficiência auditiva ou não, para que, de fato, a gente tenha uma acessibilidade em todo segmento da sociedade? Muito bem. Eu falo... É melhor a Aline falar que eu falo demais. Eu já falei muito. Responde, Aline. Sim, nós sentimos que falta, sim, né? Sim, falta. Primeiro que a gente tem um movimento que muitas pessoas não têm acesso à aprendizagem da língua. Então, o surdo, a gente tem casos ainda no Brasil de surdos que se comunicam apenas com seus familiares, utilizando de mímicas que foram, ou de sinais que foram criados apenas na sua próprio meio. Então, a falta de acesso à comunicação já é uma falta de acesso a todos os bens que são produzidos. No segundo momento, as escolas, né, nós temos aí a proposta, a própria legislação, a 5626, ela traz o bilinguismo. Inclusive, o bilinguismo esse ano já faz parte também da LDB, da 9394, da Lei da Educação, onde se deve ser ensinado, né, nas escolas de educação de surdos também a língua brasileira de sinais como a primeira língua, e a língua portuguesa como a segunda língua de aquisição. Então, a gente ainda tem um processo muito longo para propiciarmos, de fato, a acessibilidade comunicativa, porque é o que nós precisamos, tanto reconhecermos a língua, mas eu gosto de citar sempre como uma língua que ela deve ser vivida, de fato, por todos, e que deve ser ensinada com qualidade, para não se tornar igual ao inglês, que muitas vezes a gente passa anos no processo de escolarização e não aprendemos nem o básico, como até o verbo to be, né? Que não aprendemos. Então, é uma língua tem que ser uma língua acessível, que proporcione, de fato, a todos os meios produzidos. Vamos supor um surdo que ele não tem acesso a Libras e ele não aprendeu a língua portuguesa, como é que ele vai ler um jornal da Folha de São Paulo para entender todo esse movimento como apresentado, assim como o Tribunal de Contas do Moacir, quando fala de um outro letramento, aí nós pensamos exatamente sobre e agora. Se ele tem essa dificuldade de acesso à própria língua, a língua portuguesa, como é que ele vai compreender todos esses dados? Então, o trabalho mesmo, que o surdo se sinta confortável em aprender toda a língua mesmo, né? Seja a língua de sinal, seja língua oral, mas a língua portuguesa, ela proporciona exatamente conhecer o mundo que faz parte de nós, né? Que faz parte dele e de todos nós. Aline, muito obrigado. Jadson, obrigado pela colaboração. Tatiana e Marcela, eu deixei vocês por último, não por nada, mas pensando um pouco no artigo de vocês, que eu confesso que eu li, reli e ainda cliquei nos links para poder acompanhar as reportagens que vocês apuraram. E sempre uma coisa sempre veio na minha cabeça, que eu acho que todo mundo vai lembrar aqui em 2014, que a gente ouviu muito, principalmente na imprensa, imagina na Copa. Imagina na Copa. E nesse ponto, eu pergunto curiosamente, vocês trazem esses elementos nos artigos de vocês, eu fiz algumas anotações aqui da fala de vocês, que complementam ainda mais o artigo, e eu pergunto, até como jornalista, como estudante de ciência política, Tatiana e Marcela, vocês leram todas aquelas reportagens. A nossa imprensa, de fato, ela consegue fazer uma cobertura de uma greve de categorias de professores, identificando os elementos políticos, apolíticos e todas aquelas fontes necessárias para, não vou nem falar de parcialidade nem imparcialidade, de trazer as fontes necessárias para a reflexão do cidadão, do leitor da Folha de São Paulo ou de qualquer outro meio de comunicação sobre o que está acontecendo, o que está se discutindo nessa greve. O que vocês identificaram exatamente nesses dois anos? A gente tem a maior prefeitura do país e a gente tem o maior governo do país, na questão estadual e na questão municipal. E a gente tem eu não lembro agora, mas é o segundo ou terceiro maior jornal, seja eletrônico ou na mídia impressa, fazendo coberturas de greve. Eu não vou nem falar das editorias.
Marcela, vai, depois eu complemento. Assim, eu tenho duas visões, na verdade. Uma também por eu ser jornalista e lido com jornalista todo dia. A gente tem uma profissão aí que está esvaziada, as redações estão enxutas, então você tem, às vezes, 3 jornalistas para escrever sobre diversos assuntos que, às vezes, ele nem sabe, então ele já não consegue apurar. Jornalista é muito difícil ir para a rua hoje para apurar as coisas, então eu digo que não. E tem uma outra coisa também, a greve ela é vista muito como atrapalhar o dia a dia das pessoas, né? Então, se a greve dos professores, eles vão lá e fazem uma manifestação, ou ocupam lá em frente à prefeitura, eles estão atrapalhando o movimento da cidade, né? Que a cidade tem que andar. Enfim, então, e sempre assim, e também tem aquele discurso que eu acho que vem muito da questão da polarização, né, do país, de parece que é coisa de vagabundo, e eles escutam muito isso. Eu digo isso também porque eu tenho uma pessoa em casa, né, que é professor e está muito, muito envolvido nessas questões, e que ouve muito sobre isso, assim. Então, eu digo que há 2 falhas, né? Uma falha de entendimento da população, que, enfim, inclusive é influenciada, né, pelo que ela lê e acompanha no dia a dia na imprensa, e a imprensa também por não ter tempo, e também acho que talvez depende do que é importante naquele momento para eles, né? Então, por exemplo, em 2015, quando você fala muito sobre greve, talvez era importante ali, porque estava dentro de um contexto maior, né? A gente estava numa discussão ali de pró-PT, né? Enfim, com a Dilma, as pessoas já defendendo o impeachment, enfim. É uma questão de confusão, mas eu acho que não, acho que ninguém consegue entender muito bem e quais são as motivações também, né? Até porque o ator que é principal, que é um professor, até o sindicato, eles não são muito escutados, não tem muito posicionamento deles da matéria, da maioria de todas que eu analisei. Então, fica confuso mesmo, né? Acho que é isso. Tati, quer complementar? Não, eu acho ressaltar a importância de fazer estudos comparados, né? Então, comparar 2 momentos, sistematizar isso para ter mais elementos, e isso que a Marcela traz, ele é extremamente importante. Na construção de algum discurso midiático, é importante que se ouça, né, os atores envolvidos, e isso não aconteceu, né? E não acontece em geral. E aí ressaltar a importância que a imprensa tem como instituição social, né? Embora a gente possa tecer críticas a uma imprensa ou outra, né? Uma empresa jornalística ou outra, como instituição ela é fundamental. A gente está vendo isso durante esse período da pandemia, né? Então, ressaltar o papel da imprensa como instituição social e o papel dos jornalistas como trabalhadores e que estão ali, né? Tentando trazer algum tipo de informação para as pessoas, né? Marcelo me conhece, a gente discutiu muito sobre isso, o papel do jornalismo, o papel dessa instituição de mediação, como é importante, né? E aí ressaltar que talvez, né, um dos elementos aí de crise do jornalismo seja também a própria editorialização excessiva que se fez ao longo de alguns anos de matérias que tem um caráter mais factual, né? Quer dizer, o que é a greve, quem são os envolvidos, quais são as pautas. Então, também essa é uma questão importante para a gente discutir. É pouco analítico, né? É muito factual, né? Mas... a fala de vocês duas vai ao encontro do pensamento de outros jornalistas, que são professores que comparam o jornalismo político brasileiro com o europeu, com o americano, com a experiência que eu tive um pouco na África, que eu também peguei alguns jornais lá para folhear. Falta, de fato, o jornalismo político analítico aqui no Brasil. A gente tem muito factual. E o factual ele é importante, mas a gente precisa entender um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais o debate sobre o que é, por que é e como é, e qual é o desdobramento de uma greve ou qualquer outro acontecimento que envolva a política. E parabenizo mais uma vez vocês duas pelo artigo. Foi uma pergunta um pouco mais curiosa mesmo, porque eu queria ouvir esse lado, complementar esse lado que vocês trazem bem no artigo, mas eu queria ouvir de vocês duas exatamente esses pontos, porque eu tenho muita curiosidade sobre a cobertura jornalística e eu acompanho muito.
principalmente a questão da Folha de São Paulo, que sempre uma curiosidade de estudo meu. Mais alguma pergunta? Marcelo, me permite uma observação apenas, né? Que nós estamos diante de 3 assuntos completamente diferentes, né? Confesso que aprendi bastante aí com as professoras, aí, com os colegas, né? Mas nós temos algo em comum nos 3 artigos elaborados, que é o interesse público, que é a essência dos 3 artigos que foram feitos, né? O interesse do cidadão na ponta pela informação, né? E pela participação do poder público e das instituições no sentido de levar o conhecimento na ponta, né? Então, eu fiquei muito feliz de participar dessa edição da revista, achei que os trabalhos foram muito bem pensados, muito bem colocados, e desejo muito sucesso a essa revista, que outras edições também tenham esse sucesso como esse, e queria aproveitar para parabenizar todos que participaram. Era isso. Eu, em nome da Escola do Parlamento da Câmara Municipal, que agradeço muito a participação de vocês, a submissão do artigo, a paciência para a gente ter esse encontro hoje aqui, que ele demorou um pouco, mas ocorreu. E, Moacir, quando você fala, assim, são linhas de pesquisa diferentes, mas ela tem um ponto de convergência. Aí me faz lembrar um trechinho da oração de São Francisco que fala, onde houver trevas, que eu leve a luz. E exatamente a luz que vocês trazem sobre temas do cotidiano da sociedade que leva para essa convergência, que é o interesse comum, que é o interesse social. Então, assim, essa convergência que é o principal ponto, e conecta tudo que está nessa revista, nessa primeira edição. A próxima edição também vem com temáticas de linhas de pesquisa totalmente distintas, que quando a gente olha, vai para essa convergência. Então, é cada vez mais vocês na academia lançando luz sobre temas que estão ainda obscuros para algumas pessoas, mas vocês estão trazendo cada vez mais para o debate. E essa primeira edição, ela deixa isso muito bem claro, e na segunda, que está indo no forno ali já, também vem na mesma pegada. Parabéns mais uma vez. A professora Tatiana ia falar? Ia. Bom, agradecer também aqui, né, as minhas colegas e colegas, homens e mulheres, né, por esse debate, por ter, né, também trazido temas tão interessantes, tão potentes, né, no sentido da gente pensar sobre democracia, pensar sobre cidadania, e enfatizar que a gente precisamos cotidianamente defender isso, né, defender a diversidade, defender a divulgação de informações, a transparência e a democracia, né, então precisamos sempre reforçar isso para não nos esquecermos, né. E obrigada, Marcelo e Jadson, em específico, por ter feito toda a organização, e o Wesley, né, que está aqui conosco. Eu queria agradecer também a oportunidade. É sempre muito bom esses espaços, esses momentos. A Escola do Parlamento tem sempre se preocupado em oferecer um debate de qualidade para a gente. Então, Marcelo, parabéns aí por todo o trabalho, todo o empenho. Tatiana, Marcela, Moacir, Aline. Espero aí a gente se encontrar em mais outros debates proveitosos como esse. E bem lembrado, parabenizar o Marcelo pelo comando aí, né? Foi muito bem, comandou muito bem aí. Aproveitando, queria também, nesse momento de gratidão por todas essas trocas que tivemos nessa noite, agradecer toda a equipe, né? Que em nome do Marcelo, do Jadson, e nós sabemos que teve muitas outras pessoas que auxiliaram nesse momento de trocas, de construções, para que se efetivem mesmo esse debate que é tão bonito e de tantos momentos aí de aprendizagem desta noite. Então, gratidão, Marcelo, gratidão, Jadson, gratidão também, Moacir, Tati, Marcelo e Wesley, e também a Lídia, nossa colega aqui de produção do artigo. Então, muito obrigada. Marcela? Oi, gente, queria agradecer, fiquei muito honrada do artigo ter saído na revista.
Fiquei muito feliz, animada, por mais que o estudo tenha sido, né, avaliando 2014, 2015, acho que ele é muito atual, porque às vezes parece que a gente está numa espiral ali, né? Os assuntos voltam e é essencial a gente ter todo esse olhar. Agradeço vocês. Foi minha primeira vez participando de um debate assim, apresentação. Espero ter colaborado, enfim, foi muito bacana. Obrigada, viu? Primeira vez e foi muito bem, parabéns. Obrigada. Agradeço mais uma vez, em nome da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de Itapevi, as pesquisadoras, pesquisadores, professoras e professores, em nome do nosso diretor acadêmico, nosso diretor-geral, Roberto Lamari, do presidente da Câmara Municipal de Itapevi, professor Rafael. Para quem vai assistir o vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários, só clicar no Ver Mais, vai ter o endereço com a versão eletrônica da revista, e quem quiser receber a versão física, é só mandar no endereço do e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, encaminhe o seu endereço no e-mail que a gente manda para vocês pelo correio a versão física da revista. Uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. E Wesley, muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Wesley, obrigado mesmo por tornar esse evento acessível. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.